Olá, pessoal. Quero falar para vocês sobre um caso de um paciente masculino de 50 anos que no último ano estava fazendo academia, bastante atividade física, e passou a ter uma dor na região lateral do cotovelo esquerdo, que persistiu por 3 meses. Acorda com dor e fica com muita dificuldade para a movimentação do cotovelo esquerdo. Nos procura porque ele já fez alguns tratamentos, ele já tinha tratado o cotovelo direito e já sabia que tinha possibilidade de tratamento por ondas de choque. Ele queria o mesmo resultado agora na lateral do cotovelo esquerdo. A gente sempre faz no consultório a escala análoga visual para saber o grau de dificuldade que ele tinha. Na dor da movimentação do cotovelo, uma dor 4. Aos pequenos esforços, uma dor 5, de 0 a 10. Ao fazer o peso, essa dor era 5. A digitopressão era uma dor 5, uma dor chata. Dor ao deitar, 2, pouca dor. Mas ao levantar de manhã, a dor era 7. Acordava, quando começava a movimentar, até aquecer o corpo, uma dor bastante chata. No consultório, a gente fez um teste para tentar se ele equilibrava uma cadeira e ele apontava bem a região lateral do cotovelo. Essa região dos tendões supinadores do braço, tendões do tenista que joga com o cotovelo esquerdo, ele tem muita força física com bastante intensidade de esforço nesses tendões, na região lateral, e nós fizemos um raio-x, controle para ver se não tem nenhum tumor, para ver se não tem nenhuma alteração, artrose, desgaste, e o paciente estava com um cotovelo adequadamente bem do ponto de vista radiológico. Mas na ecografia o aspecto era esse: os tendões epicondilianos estavam aumentados de volume, mais escuros. Eu vou fazer um desenho ali a região da chegada dos tendões e olha só como eles ficam mais inchados naquela região. Isso demonstrando o quê? Uma zona escura e aumento de volume, e isso confirma que estamos frente a uma epicondilite lateral do cotovelo. Dor nesta região, aqui é a cabeça do rádio, e aqui o epicôndilo lateral. Então essa dor é muito forte, o esforço para mexer chave, para jogar tênis, uma série de coisas, esses tendões são muito exigidos e eles ultrapassam a sua resistência. Quando ultrapassam a sua resistência, eles começam a mandar mensagem: estou machucado, estou doente. E essa dor persistindo significa que o corpo não está conseguindo resolver o problema por si só, e o tratamento por ondas de choque tem uma boa indicação. Usamos um equipamento suave, não precisa anestesia, ele pode ser feito semanalmente e a gente tem que fazer pelo menos 3 aplicações para dar chance para o corpo reagir completamente. No caso, a gente fez 6 aplicações nesse paciente. Fazemos a aplicação e quando o paciente retorna para fazer a outra aplicação, a gente pergunta: quanto houve de resposta de melhora? E aqui no caso, o paciente estava 30% melhor, já na primeira aplicação. Na segunda aplicação, uma semana depois, essa dor retorna a ter melhora de 50%. Por quê? Porque ele faz esforço, porque ele teve uma resposta analgésica inicial muito importante, mas o normal ele teve 50% de resposta. Terceira aplicação, uma semana depois, 50%. Ele andou digitando, ele fazendo esforço. Há uma flutuação na resposta. Após a quarta aplicação, 60%. Após a quinta aplicação, o mesmo patamar, 60% de resposta. E após a sexta, ele passou para 75% de melhora, em média, continuou melhorando, não fizemos mais nenhuma aplicação, e 12 meses depois ele estava completamente sem sintoma, sem dor nenhuma. 12 anos depois, fizemos um raio-x controle naquela região, para confirmar se estava bem, e fizemos uma ecografia. Aquela região que estava inchada, escura, aumentada de volume, estava normal. 14 anos depois, o raio-x confirmando que não tinha calcificação e a ecografia demonstrando completa normalidade ao exame. O paciente, então, faz um teste levantando
um peso de 5,5 kg nessa posição, que força bastante os tendões epicondilianos, e o paciente estava sem sintoma nenhum. O exame comparativo de antes e depois, feito com o mesmo equipamento, feito com o mesmo operador, que sou eu que faço esse exame, e nota-se que a zona escura, ela voltou a ter um aspecto normal mais clarinho. Eu tive um problema no cotovelo esquerdo, no lado de fora, né? Dores muito fortes que limitavam o movimento e principalmente quando acordava de manhã cedo, o grau de dor era muito alto. E aí eu comecei também, busquei tratamento com ondas de choque. Depois desse período estava praticamente sem dor e a dor desapareceu na sua totalidade depois de alguns meses. Hoje, com 64 anos, eu não lembro que eu tive esse problema no cotovelo esquerdo, no lado de fora do cotovelo. Esse caso demonstra que o tratamento por ondas de choque tem um bom resultado e que persiste com o passar do tempo. 14 anos depois, o paciente está assintomático. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, consulte conosco no nosso consultório, que nós vamos ter um enorme prazer de falar especificamente sobre o seu problema e, eventualmente, poder tratar o seu sintoma crônico de dor.